fazer um Shiba Inu de crochê juntas. É um projeto perfeito para iniciantes, vai ver. Antes de começarmos a crochetar, vamos verificar os materiais. Vamos usar fio de chenille e as cores que precisamos são verde e branco. Uma agulha de crochê de 7 mm, marcadores de ponto e uma agulha de tapeçaria. Um focinho de segurança e um pouquinho de fio preto fino. Já tem tudo à mão? Se já está tudo pronto, então vamos começar. Antes de começarmos, vamos dar uma olhadinha rápida em como este Shiba Inu é montado. Ele é composto por 4 partes: a cabeça do Shiba Inu em verde e branco e as orelhas do Shiba Inu também em verde e branco. O focinho do Shiba Inu em branco. E por fim, vamos costurar todas as partes na cabeça do Shiba Inu. Agora vamos começar pela cabeça do Shiba Inu em verde e branco. É muito simples, não se preocupe, basta seguir o meu passo a passo. Primeiro, vamos começar com o anel mágico. O primeiro passo é segurar a ponta do fio com a mão. Deixe uma ponta de fio com cerca de 20 centímetros. Estique a sua mão esquerda e enrole o fio uma vez à volta do seu dedo mindinho. Em seguida, passe o fio por trás do seu dedo indicador e dê uma volta à volta dele. Depois, passe-o por cima do seu dedo médio e dê mais uma volta. Agora, formou-se um cruzamento no seu dedo médio. Use o polegar da sua mão esquerda para segurar firmemente onde os fios se cruzam. Não solte, está bem? Até que o anel mágico esteja completo. Como este fio tem um pouco mais de atrito, pode ser que durante o crochê sinta que o fio não desliza facilmente. Nesse caso, sugerimos que retire a laçada do seu dedo mindinho. Em vez disso, segure o fio entre o dedo anelar e o mindinho para controlar a tensão. Assim, pegue na agulha de crochê com a sua mão direita e passe-a através da laçada que se formou no seu dedo médio. Agora, com a agulha por cima do fio, vamos laçar o fio de trás para a frente. Com a agulha, apanhe o fio e puxe-o através do anel. Neste momento, formou-se uma laçada na sua agulha. A agulha continua por cima do fio. Vamos laçar o fio novamente de trás para a frente. Agora puxe o fio através da laçada que está na agulha. E assim, o nosso anel mágico está concluído. A seguir, vamos fazer a primeira carreira. Todos os pontos serão trabalhados dentro do anel que formamos no dedo médio. No total, vamos fazer 8 pontos baixos. Vamos lá crochetar. Para o primeiro ponto baixo, insira a agulha no anel que está no seu dedo médio. Apanhe o fio de trás para a frente e puxe-o para fora do anel. Neste momento, deverá ter 2 laçadas na agulha. Certifique-se de que a agulha está por cima do fio, lace o fio novamente de trás para a frente e puxe-o de uma só vez através das 2 laçadas na agulha. Assim, completamos o nosso primeiro ponto baixo. Agora, com a mão direita, levante a agulha para alargar a laçada. Pode pousar a agulha por um momento. Vamos agora observar com atenção o topo do ponto baixo que acabamos de fazer. Podemos ver que, por baixo da laçada, existem 2 fios. Eles formam uma letra V. Esse é o nosso ponto. Use um marcador de pontos para passar por baixo desses 2 fios. E feche o marcador. Pronto, assim marcamos o nosso ponto com o marcador. Para os pontos seguintes, podemos contar quantas vezes temos para saber quantos pontos baixos já fizemos e assim continuar a crochetar. Agora, para o segundo ponto baixo, insira a agulha no anel. Passe a agulha por trás do fio para o enganchar. Puxe a agulha e traga o fio para fora do anel.
Neste momento, você terá 2 laçadas na agulha. Lace o fio. Passe o fio de uma só vez por dentro das 2 laçadas que estão na agulha. E pronto, assim completamos o nosso segundo ponto baixo. Faltam mais 6 pontos baixos, pode terminá-los no seu próprio ritmo. Muito bem, assim completamos os 8 pontos baixos. Com a mão direita, levante a agulha para alargar um pouco a laçada. Abaixo da laçada na agulha, você pode ver o V que o último ponto baixo formou. Passe o marcador de pontos por baixo desses 2 fios e feche-o. Desta forma, marcamos o último ponto baixo com o marcador. Agora vamos contar juntos o número total de pontos, ou seja, quantos V's temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estes são os 8 pontos baixos da primeira carreira. A seguir, vamos apertar o anel mágico. Encontre a ponta do fio do início, puxe-a com força para fechar bem e para terminar a carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo. Insira a agulha no ponto que está assinalado com o marcador de pontos. Lace o fio. Puxe a agulha para trazer o fio para a frente. E passe-a pela laçada que já está na agulha. Neste momento, um novo V se forma abaixo da laçada. Agora precisamos apertá-lo bem. Com a mão esquerda, puxe firmemente o fio e o trabalho, e com a mão direita, segure a agulha e puxe-a com força para cima e para a direita. Você verá que este V vai diminuir aos poucos. Prontinho, assim o ponto baixíssimo fica bem apertado. Este V que apertamos não conta como um ponto na contagem. Antes de começar a próxima carreira, precisamos fazer uma correntinha para dar altura, e essa correntinha de subida não conta como um ponto. Atenção! No início de cada carreira daqui para frente, será preciso fazer uma correntinha para dar altura. Agora vamos para a segunda carreira. A regra é fazer 8 aumentos em ponto baixo, um em cada um dos 8 pontos da carreira anterior. Ou seja, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, repetindo isso por 8 vezes. Vamos começar fazendo o nosso primeiro aumento em ponto baixo. Passe a agulha através do ponto da carreira anterior, exatamente onde está o primeiro marcador de pontos. Com a agulha, lace o fio de trás para a frente e puxe-o através do ponto. Neste momento, você terá 2 laçadas na agulha. Verifique se a agulha está sobre o fio e novamente lace o fio de trás para a frente. Puxe o fio de uma só vez através das 2 laçadas que estão na agulha. E assim completamos o nosso primeiro ponto baixo. Agora, insira a agulha no mesmo ponto e faça mais um ponto baixo. Lace o fio de trás para a frente e puxe-o para fora.
Neste momento, temos 2 laçadas na agulha. Certifique-se de que a agulha está por cima do fio. Continue a laçar o fio de trás para a frente e puxe-o de uma só vez através das 2 laçadas na agulha. Assim, completamos o segundo ponto baixo neste mesmo ponto. O primeiro aumento em ponto baixo está concluído. Com a mão direita, levante a agulha para alargar um pouco a laçada. Pode pousar a agulha. Agora, vamos observar com atenção o nosso aumento em ponto baixo. Por baixo da laçada do ponto, podemos ver claramente 2 Vs. O primeiro V corresponde ao ponto do nosso primeiro ponto baixo. Vamos marcá-lo com um marcador de pontos. Pronto, o primeiro aumento em ponto baixo está feito e o marcador de pontos está colocado. Antes de fazermos o próximo aumento em ponto baixo, precisamos de encontrar o sítio para inserir a agulha. Vamos encontrar o aumento em ponto baixo que acabamos de fazer. Pode ver que ele tem a forma de uma barra vertical. Ao seguir essa barra vertical, vemos que ela sai deste ponto. O próximo sítio para inserir a agulha é o ponto logo ao lado, à esquerda. Muito bem, vamos fazer o segundo aumento em ponto baixo. Insira a agulha através deste ponto. Com a agulha, lace o fio de trás para a frente e puxe-o através do ponto. Agora temos 2 laçadas na agulha. Verifique se a agulha está por cima do fio e, em seguida, lace o fio de trás para a frente e puxe. Puxe o fio de uma só vez através das 2 laçadas na agulha. E assim, terminamos o nosso primeiro ponto baixo. Vamos inserir a agulha no mesmo ponto. E fazer mais um ponto baixo. Agora, lace o fio e puxe-o através do ponto. Neste momento, vai ver que tem 2 laçadas na agulha. Verifique se a agulha está por cima do fio, lace-o novamente e puxe. Puxe o fio através das 2 laçadas na agulha de uma só vez. Assim, completamos o segundo ponto baixo neste mesmo ponto. O que significa que fizemos o nosso segundo aumento em ponto baixo. Agora convido-vos a fazer os restantes 6 aumentos em ponto baixo. Muito bem, desta forma completamos os nossos 8 aumentos em ponto baixo. Com a mão direita, levante a agulha para alargar a laçada e pode pousá-la por um instante. Reparem que, por baixo da laçada, está o último ponto baixo, que tem a forma de um V. Vamos passar o marcador de pontos através desses 2 fios. E feche o marcador. Prontinho! Desta forma, marcamos o último ponto baixo. Agora, podemos retirar o marcador de pontos da carreira anterior. A seguir, vamos contar juntos o número total de pontos, ou seja, quantos Vs temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onze, 12, 13, 14, 15, 16 e aqui embaixo temos os 16 pontos baixos correspondentes.
Vamos trabalhar a nossa terceira carreira exatamente nestes 16 pontos. E para finalizar esta carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos passar a agulha de crochê exatamente no ponto onde está o marcador. Com a agulha, lace o fio de trás para frente e puxe-o. Traga o fio para a frente, passando pelo ponto. E agora passe-o também pela laçada que já estava na agulha. Neste momento, vai ver que se formou um novo V por baixo da laçada. É importante que o aperte bem. Para fazer isso, segure firmemente o fio e o seu trabalho com a mão esquerda. E com a mão direita, assegurar a agulha, puxe com um pouco de força para cima e para a direita. Você vai notar que este V vai encolhendo aos poucos. É assim que o nosso ponto baixíssimo fica bem apertado. Lembre-se que este V que apertamos não conta como um ponto na nossa contagem. Muito bem, agora vamos começar a nossa terceira carreira. Vamos começar por fazer uma correntinha, que será a nossa correntinha de subida. É importante lembrar que esta correntinha de subida não entra na contagem de pontos da carreira. A sequência para esta terceira carreira será a seguinte. Fazemos um ponto baixo e no ponto seguinte um aumento em ponto baixo. Vamos repetir este conjunto por um total de 8 vezes. Ou seja, vamos começar por fazer um ponto baixo, exatamente onde está o primeiro marcador da segunda carreira. Depois, no ponto seguinte, que é o ponto logo ao lado, vamos fazer um aumento em ponto baixo. E é só continuar a repetir esta mesma sequência. Lembre-se, vamos repetir este processo por um total de 8 vezes. Vamos então fazer o nosso primeiro ponto baixo. E não se esqueça de colocar o marcador de pontos nele para sabermos onde a carreira começa. Agora vamos fazer um aumento em ponto baixo. E assim terminamos. O primeiro grupo está pronto. Agora faltam os outros 7. Podem continuar a seguir o mesmo padrão para terminá-los. O primeiro V que vemos logo abaixo da laçada na agulha é o último ponto desta carreira. Vamos colocar um marcador de pontos neste ponto. Retire o marcador de pontos da carreira anterior. A terceira carreira terá um total de 24 pontos. Para finalizar, una com um ponto baixíssimo no primeiro ponto e puxe bem para fechar. Prontinho, a terceira carreira está concluída. Agora vamos começar a quarta carreira. Primeiro, faça uma correntinha de subida que não contará como um ponto. O padrão para esta carreira é de 2 pontos baixos e um aumento em ponto baixo. Esta sequência será repetida um total de 8 vezes. Agora podem continuar por conta própria. Lembrem-se, é muito importante marcar o primeiro e o último ponto de cada carreira com um marcador. No final, feche com um ponto baixíssimo e puxe bem. A quarta carreira terá um total de 32 pontos e assim terminamos a quarta carreira. Vamos começar a quinta carreira. Faça uma correntinha de subida que não conta como um ponto. O padrão para esta carreira é de 3 pontos baixos.
e um aumento em ponto baixo. Vamos repetir este grupo um total de 8 vezes. Agora podem continuar a fazer o resto da carreira. Não se esqueçam de marcar sempre o primeiro e o último ponto de cada carreira. Isso ajuda muito. Para terminar, feche com um ponto baixíssimo e puxe bem. A quinta carreira terá um total de 40 pontos. E pronto, a quinta carreira está finalizada. Agora vamos contar as carreiras juntos para conferir. O círculo no centro é a primeira carreira. E depois temos a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Podem contar as voltas para confirmar se fizeram tudo direitinho. A seguir, vamos trabalhar da sexta à nona volta. Nestas 4 voltas, o padrão é fazer 40 pontos baixos em cada uma, sem aumentos nem diminuições. Agora, podem completar essas voltas por vossa conta. E fica assim depois de terminarmos a nona volta. Vamos contar as voltas novamente. O círculo no centro da base é a primeira volta, depois temos a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Agora contem as vossas para terem a certeza de que o trabalho está a sair direitinho. A seguir vamos fazer a 10ª volta. Vamos começar por fazer uma correntinha para dar altura. Esta correntinha não conta como um ponto. Nesta volta, vamos trabalhar sem fazer aumentos nem diminuições, fazendo um total de 40 pontos baixos. Vamos começar com o fio verde e fazer 13 pontos baixos. Depois trocamos para o fio branco e fazemos 15 pontos baixos. De seguida, voltamos ao fio verde para fazer 12 pontos baixos. Então, vamos começar com o fio verde, fazendo 13 pontos baixos. Assim que fizerem o primeiro ponto baixo, coloquem um marcador de pontos. Podem retirar o marcador da volta anterior. Agora, continuem com os restantes 12 pontos baixos em verde. Podem agora completar os 13 pontos baixos em verde por vossa conta. A seguir, vou ensinar-vos como mudar de cor sem precisar de cortar o fio. Peguem no fio branco e, com a mão esquerda, posicionem-no por trás do trabalho. Usem o polegar e o dedo médio para segurar a ponta do fio contra o trabalho. Insiram a agulha no ponto seguinte à esquerda e façam uma laçada. Passe o fio branco. Agora temos 2 laçadas na agulha. Lace o fio mais uma vez. Passe o fio de uma só vez por dentro das 2 laçadas. O primeiro ponto baixo branco está feito. Agora podem continuar e fazer os 14 pontos baixos restantes. Os 15 pontos baixos brancos estão prontos. Pode pousar a agulha por um instante. A seguir, vamos fazer 12 pontos baixos com o fio verde, sem precisar cortar o fio. Traga o fio verde para a posição de trabalho. Lembre-se de manter o fio verde posicionado na parte de trás do seu trabalho. Deixe um pouco de folga. Não o estique demais. Conduzimos o fio por trás, desta forma. Segure o fio e o trabalho com o polegar e o dedo médio. Insira a agulha no ponto.
Puxe o fio branco para apertar o ponto anterior. Ajuste o tamanho da laçada. Insira a agulha no ponto seguinte, à sua esquerda. Lace o fio, puxe-o para a frente e agora temos duas laçadas na agulha. Agora passe o fio por dentro das duas laçadas de uma só vez. O primeiro ponto baixo verde está pronto. Podem agora fazer os restantes 11 pontos baixos. Nas próximas carreiras, quando chegar a esta parte da troca de cor, não precisa de cortar o fio. Basta puxá-lo e continuar a trabalhar. É muito importante marcar o primeiro e o último ponto de cada carreira com um marcador de pontos. Para terminar, faça um ponto baixíssimo e puxe para apertar. A 10ª carreira está concluída. No total, temos 40 pontos. Agora vamos crochetar a 11ª carreira. Vamos começar com uma correntinha para subir, que não conta como um ponto. Nesta carreira, vamos crochetar sem aumentos nem diminuições. Ou seja, vamos fazer 40 pontos baixos. Primeiro, vamos usar o fio verde para fazer 12 pontos baixos. Depois, troque para o fio branco e faça 17 pontos baixos. Em seguida, volte para o fio verde e faça 11 pontos baixos. Vamos começar com o fio verde, fazendo 12 pontos baixos. Podem fazer esta parte sozinhos. Lembre-se de colocar um marcador no primeiro ponto. Assim que terminar os 12 pontos baixos em verde, pode pousar a agulha. Agora vamos trocar para o fio branco para fazer 17 pontos baixos. Não é preciso cortar o fio. Basta puxar o fio branco da carreira anterior. Lembre-se de manter o fio branco na parte de trás do trabalho. Deixe um pouco de folga no fio. Não o estique demasiado. Assim, segure o fio com a mão esquerda, use o polegar e o dedo médio para segurar a ponta do fio e o trabalho e passe a agulha pela laçada. Puxe o fio verde para ajustar o tamanho da laçada. Insira a agulha do ponto seguinte à esquerda. Faça uma laçada e puxe o fio branco para a frente. Agora temos duas laçadas na agulha. Continue a laçar o fio. Passe o fio de uma só vez pelas duas laçadas na agulha. O primeiro ponto baixo em branco está feito. Agora vamos fazer os restantes 16 pontos baixos. Agora, podem fazer estes 17 pontos baixos por vossa conta. Quando terminarem, pousem a agulha. A seguir, vamos mudar para o fio verde para fazer 11 pontos baixos, sem precisar de cortar o fio. Puxe o fio verde para cá. Lembre-se de manter o fio verde encostado na parte de trás do trabalho. Não o estique demasiado, deixe um pouco de folga. Segure a ponta do fio que sobra e o trabalho com o polegar e o dedo médio, e passe a agulha pela laçada. Puxe o fio branco para ajustar o tamanho da laçada. Insira a agulha no ponto adjacente à esquerda. Lace o fio e puxe o fio verde. Agora tem duas laçadas na agulha. Continue a laçar o fio. Passe o fio de uma só vez pelas duas laçadas na agulha.
O primeiro ponto baixo em verde está feito. Agora vamos fazer os restantes 10 pontos baixos. Podem continuar por vossa conta. Nas próximas carreiras, para as trocas de cor nos locais correspondentes, não será preciso cortar o fio. Basta puxá-lo e usá-lo diretamente. Em cada carreira, é preciso colocar um marcador de pontos no primeiro e no último ponto para fazer a marcação. No final, faça um ponto baixíssimo e puxe bem para fechar. A 11ª carreira terá um total de 40 pontos, e assim terminamos a 11ª carreira. Nas próximas carreiras, para as trocas de cor nos locais correspondentes, não será preciso cortar o fio, basta puxá-lo e usá-lo diretamente. A seguir, vamos crochetar da 12ª à 13ª carreira. O padrão para estas duas carreiras é o mesmo da 11ª carreira. Vamos crochetar 40 pontos baixos, sem aumentos nem diminuições. Para começar, vamos fazer 12 pontos baixos com o fio verde. Mude para o fio branco e faça 17 pontos baixos. Depois, troque novamente para o fio verde e faça 11 pontos baixos. Lembre-se que em cada carreira é preciso fazer uma correntinha para subir, e essa correntinha não conta como um ponto. Coloque um marcador de pontos no primeiro e no último ponto para servir de guia. No final, faça um ponto baixíssimo para fechar. Podem agora terminar a 13ª carreira sozinhas, que deverá ter um total de 40 pontos. É assim que fica depois de terminar a 13ª carreira. Agora vou ensinar-vos a contar as carreiras. O círculo no centro da base é a primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contem vocês também para ver se está tudo correto. A seguir, vamos fazer a 14ª carreira. Comece com uma correntinha para subir. Essa correntinha não conta como um ponto. O padrão para esta carreira é uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição em ponto baixo, que vamos repetir. Vamos repetir este grupo 8 vezes no total. A diminuição em ponto baixo consiste em transformar 2 pontos em um só. É importante notar que, nesta carreira, precisaremos de trocar para o fio branco no terceiro ponto baixo do terceiro grupo de repetição. No primeiro ponto do 7º grupo, vamos trocar para o fio verde. Primeiro, vamos fazer 3 pontos baixos. Coloque um marcador de pontos no primeiro ponto. Agora faremos uma diminuição em ponto baixo. Vou te mostrar como fazer. Insira a agulha no próximo ponto à esquerda. Lace o fio de trás para a frente e puxe-o para fora. Em seguida, insira a agulha no próximo ponto. Lace o fio de trás para a frente e puxe-o para fora. Agora você tem 3 laçadas na agulha. Lace o fio mais uma vez de trás para a frente. Puxe o fio através das 3 laçadas de uma só vez. Pronto, a sua diminuição em ponto baixo está concluída. Assim, a primeira sequência está completa. Vamos continuar com a segunda sequência. Primeiro, faça 3 pontos baixos. Depois, faça uma diminuição em ponto baixo. Insira a agulha no próximo ponto. Lace o fio de trás para a frente e puxe a laçada para fora. Em seguida, insira a agulha no próximo ponto.
Lace o fio de trás para a frente. Puxe o fio. Neste momento, você terá 3 laçadas na agulha. Lace o fio novamente. Passe o fio por dentro das 3 laçadas de uma só vez. Prontinho, a sua diminuição em ponto baixo está feita. Assim, o segundo grupo da sequência está concluído. Faltam mais 6 grupos que vocês podem fazer sozinhos. Atenção! Nesta carreira, você precisará trocar para o fio branco no terceiro ponto do terceiro grupo. E no primeiro ponto do sétimo grupo, troque para o fio verde. Use um marcador para marcar o último ponto baixo. Retire o marcador da carreira anterior. A carreira 14 terá um total de 32 pontos. Finalize com um ponto baixíssimo e puxe bem para fechar. E assim, terminamos a carreira 14. Agora vamos começar a crochetar a carreira 15. A sequência da carreira 15 será 2 pontos baixos e uma diminuição em ponto baixo. Vamos repetir este grupo um total de 8 vezes. Lembre-se que no terceiro ponto do terceiro grupo, você deve trocar para o fio branco. E no primeiro ponto do sétimo grupo, troque para o fio verde. Vamos começar. No primeiro grupo, vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Coloque um marcador de ponto no primeiro ponto para não se perder. Pode tirar o marcador da carreira anterior e agora faça uma diminuição em ponto baixo. Pronto, o primeiro grupo está concluído. Agora faltam 7 grupos que você pode continuar a fazer por sua conta. Atenção! Nesta carreira, vamos precisar de trocar para o fio branco no terceiro ponto da terceira repetição. E no primeiro ponto da sétima repetição, troque para o fio verde. Coloque um marcador de pontos no último ponto baixo, retire o marcador da carreira anterior e vamos começar a 15ª carreira. No total, teremos 24 pontos. Finalize com um ponto baixíssimo e puxe bem para fechar. E assim, terminamos a nossa 15ª carreira. Agora vamos pegar o enchimento de fibra. Vamos começar a encher a nossa peça. Prontinho, terminamos de encher. Agora vamos começar a 16ª carreira. A sequência para esta carreira será um ponto baixo, seguido de uma diminuição. Esta será a nossa sequência, que vamos repetir um total de 8 vezes. Fique atenta, pois nesta carreira precisaremos trocar para o fio branco no primeiro ponto da 4ª repetição e depois para o fio verde no primeiro ponto da 7ª repetição. Agora, podem continuar por conta própria para terminar a 16ª carreira.
No final, teremos um total de 16 pontos e assim concluímos a 16ª carreira. Agora, pegue a sua tesoura. Deixe uma ponta longa do fio branco e corte-o. Agora vamos esconder essa ponta de fio dentro da peça. Vamos agora começar a 17ª carreira. Nesta carreira, o padrão é bem simples. Vamos fazer 8 diminuições em ponto baixo. Lembre-se que é muito importante marcar sempre o primeiro e o último ponto de cada carreira com um marcador de pontos. No final, faça um ponto baixíssimo para fechar e puxe bem. A 17ª carreira terminará com um total de 8 pontos. Deixe uma ponta de fio com cerca de 20 centímetros de comprimento para a costura e depois corte. Passe a ponta do fio numa agulha de tapeçaria. Agora, vamos trabalhar pegando apenas a alcinha da frente de cada ponto. Um ponto é composto por 2 alças. A alça da frente é a alça que fica mais perto de si. Isto é, corresponde a uma alça de cada vez. Com a agulha de tapeçaria, retire o marcador de pontos e passe pela primeira alça da frente. No total, precisará repetir este passo 8 vezes. Retire o marcador de pontos e puxe o fio com força. Esconda a ponta de fio que sobrou por dentro do trabalho. E assim, a cabeça está terminada. A seguir, vamos começar a crochetar as orelhas. Pegue no fio para fazer um anel mágico e segure a ponta do fio com a mão. Deixe uma ponta de fio com cerca de 20 centímetros, estique a mão esquerda e enrole o fio uma vez à volta do dedo mindinho. Em seguida, passe o fio por trás do seu dedo indicador, dando uma volta. Depois, dê mais uma volta por cima do dedo médio. Neste ponto, forma-se um cruzamento. Use o polegar da sua mão esquerda para pressionar firmemente onde os fios se cruzam. Como este fio tem um pouco mais de atrito, é possível que, durante o crochê, sinta que não consegue puxar o fio da mão esquerda. Por isso, recomendamos que retire a laçada do dedo mindinho.
Em vez disso, use o dedo anelar e o mindinho para segurar o fio e controlar a tensão. Assim. Pegue na agulha de crochê com a mão direita. Passe a agulha de crochê por dentro da laçada que está no seu dedo médio. Neste momento, a agulha está por cima do fio. Lace o fio de trás para a frente e puxe a agulha, trazendo o fio para fora do anel. Neste momento, formou-se uma laçada na agulha. Agora, com a agulha ainda por cima do fio, vamos laçar o fio de trás para a frente. Passe o fio por dentro da laçada que está na agulha. E assim terminamos o nosso anel mágico. A seguir, vamos começar a primeira carreira. Todos os pontos serão feitos dentro deste anel e vamos fazer um total de 6 pontos baixos. O primeiro ponto baixo está feito. Agora puxe a laçada para alongar um pouco. Pode pousar a agulha por um momento. As duas alcinhas de fio logo abaixo da laçada formam o nosso primeiro ponto baixo. Vamos colocar um marcador de pontos aqui para não nos perdermos. Agora faltam mais 5 pontos baixos. Podem fazê-los por vossa conta. Muito bem, assim completamos os 6 pontos baixos. Vamos usar outro marcador para marcar o ponto do último ponto baixo. O passo seguinte é fechar o anel. Para isso, encontre a ponta do fio do início. Puxe-a com força para apertar bem. Para finalizar a carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo. Insira a agulha no local que marcou com o marcador de pontos. Faça o ponto baixíssimo e puxe o fio para apertar. E pronto, a primeira carreira está concluída. Vamos agora começar a segunda carreira. Em cada carreira, precisamos de fazer uma correntinha para subir. Esta correntinha não conta para a contagem total de pontos. O padrão para a segunda carreira é o seguinte. Primeiro, vamos fazer 2 pontos baixos. E depois um aumento em ponto baixo. Vamos repetir esta sequência ao longo de toda a carreira. Vamos repetir essa sequência por um total de 2 vezes. Lembre-se de que em cada carreira é preciso colocar um marcador no primeiro e no último ponto para se guiar. No final, faça um ponto baixíssimo e puxe o fio para fechar. A segunda carreira terá um total de 8 pontos. E assim, terminamos a nossa segunda carreira. Agora, vamos começar a fazer a terceira carreira. No início de cada carreira, precisamos fazer uma correntinha para subir. E essa correntinha não conta como um ponto. O padrão da terceira carreira é o seguinte. Vamos fazer 3 pontos baixos. Depois, fazemos um aumento em ponto baixo. Esta é a sequência que vamos repetir 2 vezes no total. Não se esqueça, em cada carreira, coloque um marcador no primeiro e no último ponto para não se perder. Para finalizar, faça um ponto baixíssimo e puxe o fio para fechar. A terceira carreira terá um total de 10 pontos. E pronto, terminamos a terceira carreira. Agora, vamos começar a fazer a nossa quarta carreira. Como sempre, no início da carreira, vamos fazer uma correntinha para subir, que não conta como um ponto. O padrão para a quarta carreira é fazer 4 pontos baixos.
Depois, fazemos um aumento em ponto baixo. Esta é a nossa sequência. Vamos repetir esta sequência por um total de 2 vezes. Lembre-se de colocar um marcador no primeiro e no último ponto de cada carreira, está bem? No final, faça um ponto baixíssimo e puxe o fio para fechar. A quarta carreira terá um total de 12 pontos, e com isto terminamos a nossa quarta carreira. Quarta carreira. Faça mais uma correntinha. Puxe bem, deixe uma ponta de fio com cerca de 20 centímetros e pode cortar. E assim, a primeira orelhinha está pronta. Agora, é só seguir exatamente o mesmo padrão para fazer a segunda orelha. Vai correr tudo bem. A segunda. Agora, vamos começar a crochetar o focinho do Shiba Inu. A primeira carreira é um anel mágico com 6 pontos baixos. Lembre-se de que, em cada carreira, você precisa colocar um marcador de pontos no primeiro e no último ponto para marcar. No final, faça um ponto baixíssimo e puxe para apertar. Agora, vamos começar a segunda carreira. No início de cada carreira, precisamos primeiro fazer uma correntinha, que servirá como ponto de subida. Esta correntinha de subida não conta como um ponto. O padrão da segunda carreira é fazer 6 aumentos em ponto baixo. Lembre-se de colocar um marcador de pontos no primeiro e no último ponto de cada carreira para não se perder. No final, faça um ponto baixíssimo e puxe bem para fechar. A segunda carreira terá um total de 12 pontos, e assim terminamos esta parte. Faça mais uma correntinha. Puxe para apertar, deixe um fio de mais ou menos 20 centímetros e corte. E pronto, o focinho está terminado. Agora, vamos começar a costura e a montagem. Depois de terminar as 2 orelhas, pegue uma agulha de tapeçaria e o fio branco. Achate a orelha com os dedos. Use o fio branco para bordar o detalhe na orelha. Corte o fio. Esconda a ponta do fio dentro da peça. A primeira está pronta. Agora você pode fazer a outra orelha da mesma forma. Vamos costurar a orelha na cabeça. A posição para as costuras será nas laterais da cabeça, entre a quarta e a sétima carreira. 1, 2, 3, 4. Vamos esconder a ponta do fio dentro da orelha.
Prontinho, a primeira orelha já está montada. A outra orelha será costurada na cabeça da mesma forma. Agora vocês podem fazer o outro lado sozinhos, vai dar tudo certo. Agora vamos costurar o focinho na cabeça. Vamos costurar o focinho na cabeça. Posicione bem no centro, entre a 9ª e a 11ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antes de terminar a costura, podemos colocar um pouco de enchimento dentro do focinho para que ele pareça mais tridimensional. Vamos esconder a ponta do fio para dentro do focinho. Passe o fio por dentro mais algumas vezes para fixar bem e depois corte. Pronto, o focinho e a cabeça já estão montados. Com um fio preto fino, vamos costurar ou colar os olhos na 8ª carreira da cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saia com a agulha por um ponto qualquer. Use a agulha de tapeçaria para esconder o fio preto por dentro da peça. E assim, um dos olhos está pronto. O outro olho vocês podem fazer sozinhos, seguindo o mesmo método.
Com a agulha de tapeçaria, esconda a ponta do fio preto por dentro da peça. Cole o nariz do boneco sobre o focinho e, com um fio branco, borde um ponto de luz acima dos olhos para criar um brilho. Sétima carreira. E assim, uma sobrancelha está pronta. Agora é só fazer a outra sobrancelha da mesma forma. E pronto, o nosso amigurumi de Shiba Inu está finalizado.